Então, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início às nossas atividades do Evangelho, porque a atividade da noite já começou, né? Com o estudo do Livro dos Médiuns. E agora nós vamos estudar o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Temos o nosso companheiro Cleto, que vai nos trazer com a maior clareza possível os ensinamentos do Evangelho, né? Capítulo 19, né, Cleto? Parábola da figueira seca, é isso? Então ele vai trazer para nós, mostrar verdadeiramente o que quer dizer essa parábola e, consequentemente, nós vamos estar de olhos e ouvidos abertos para entendermos cada vez mais melhor o Evangelho. Antes de fazermos a prece, nós vamos chamar a Poliana. Ela vai fazer uma leitura. Vinho de luz, né, Poliana? Minuto de sabedoria. Minuto de sabedoria, trocou. Então vamos fazer, ela vai fazer a leitura e em seguida vamos fazer a prece e passar para o Cleto. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ler Minutos de Sabedoria, capítulo 6. Resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba começar quantas vezes for preciso. Agora nós vamos elevarmos o pensamento a Deus, vamos sintonizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que Ele dissera: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso para vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E assim, mestre, amigo e irmão maior Jesus de Nazaré, nesta noite, como tantas outras que aqui já estivemos, nós conclamamos a tua presença amiga, Senhor, porque tu mesmo disseste que quando tivesse dois ou mais em teu nome reunido, tu estarias no meio deles. E nós temos a fé e a confiança da tua presença, assistindo a cada um de nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, que acolha nossos trabalhadores, especial nesta noite, nosso companheiro Cleto, que vai trazer a mensagem do Evangelho, da parábola da figueira seca. Que possamos, Senhor, entender cada vez mais melhor o teu Evangelho, para seguirmos em frente, trabalhando em nossa reforma íntima, em nosso melhoramento moral e espiritual, e, consequentemente, sermos verdadeiros trabalhadores da tua seara. E assim, mestre querido Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai, da espiritualidade maior, que dirige o destino desta casa, nós pedimos a permissão para dar por isso, estudando em graça a Deus, que assim seja. Companheiro Cleto. Boa noite a todos. Muito feliz pelo convite, né? Faz tempo que tinham me convidado, cheguei aqui, uma aula dessa aqui, eu já fiquei acanhado, como diz lá no Piauí, fiquei apocado. Paz. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco hoje do Evangelho, né? São pessoas aqui, eu tenho certeza que são pessoas estudiosas, né? E a necessidade. Eu queria só fazer uma complementação com o estudo hoje, muito bom, é excelente o estudo. Antigamente, dentro da doutrina espírita, tinha muitas materializações, mas os próprios espíritos começaram a pedir que cessasse. Por quê? Porque o intelecto do indivíduo que estuda a doutrina espírita não precisava mais de fenômenos, né? Já dá para você entender a doutrina espírita sem fenômenos. Basta que você estude, aplique no seu dia a dia, então não tem. E lá em Belo Horizonte tem um centro espírita
que uma vez por mês José Grosso se materializa nas reuniões mediúnicas de lá. Então, são práticas que ainda existem dentro do movimento espírita, mas sem nenhuma necessidade de aprofundamento mais, a não ser de estudo. Inclusive, para vocês terem uma ideia, no final dos anos 60, dentro do movimento espírita, cresceu o movimento espírita com a questão da regressão de memória. Virou assim um coqueluche dentro do movimento espírita. E Chico, empolgado também, resolveu criar um grupo sobre regressão de memória. Quando ele criou o grupo, no primeiro dia de estudo, Emmanuel se manifestou e pediu que Chico parasse com aquilo, que não tinha mais necessidade. Se você quer, mas os nossos amigos aqui querem saber quem foi no passado. E ele usou uma série de frases que eu gosto muito. Se você quer saber quem foi no seu passado, veja quem você é no seu presente. Aí explica tudo, aí parou. Aí dentro do movimento espírita reacendeu agora, muito tempo, mas agora com uma outra técnica, né? A técnica de psicologia, de psiquiatria, que ajudam no processo de regressão de memória, né? Naquele tempo havia uma necessidade, precisava de uma afirmação do movimento espírita, certo? Se eu chego aqui para vocês e digo assim, opa, está filmado. Filmado, desculpa. Eu chego aqui e digo o seguinte: pare. O que você vai interpretar o que eu quero dizer? O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo para a destinação, não. Aí eu boto só uma tônica lá e muda a frase. O que vocês acham? Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele falava em uma língua extremamente pobre. Era a língua que já praticamente extinguiu. Aí existem alguns dialetos ainda, mas são raríssimos, chamado de aramaico. Então, todas as interpretações de Jesus, ela tem que ser estudada assim com mais profundidade. Porque muitas vezes os ensinamentos de Jesus, e principalmente que Jesus falava por parábola. E o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que parábola não foi uma criação de Jesus, mas se fortaleceu a partir de Jesus pela sua exemplificação que ele trazia. Toda vez que Jesus falava uma parábola, ele trazia ali um exemplo moral para ser seguido. Então Jesus aproveitava, como ele estava falando para pessoas pobres de conhecimentos, né, pessoas rudes, Jesus sempre simbolizava seus ensinamentos com uma parábola. E assim, hoje, ainda 2000 e tantos anos, nós temos muitas dificuldades de entender os ensinamentos do Cristo. Muitos. Vejam vocês, e eu falo isso com muito afirmativo, que algumas religiões diferem da outra os ensinamentos do Cristo. Pelo quê? Pela pobreza do vocábulo daquela época que Jesus encontrou e tinha. Foi o maior espírito até então e até hoje que já esteve em nosso meio. Mas ele encontrou um povo totalmente pobre de conhecimento e de vocábulo também. Por isso que os ensinamentos do Cristo, eles devem ter, você deve olhar assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Diz que Jesus, certa vez,
foi em um templo e na frente do templo estava tendo uma feira, um comércio. E Jesus zangou com aquilo e saiu, o que diz a Bíblia? Saiu chutando e derrubando tudo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que um homem bom, que só pregou sentimento de amor, fez aquilo realmente? É para pensar. Aí você chega em outra religião e diz: não, chutou sim. As pessoas estavam fazendo comércio. Jesus podia ter pedido que não cometessem aquilo, que não fizessem aquilo. Agora daí, já sair chutando, batendo nas pessoas, chicoteando as pessoas, pela personalidade de Jesus, eu digo que é impossível de ter acontecido. Então, quando nós entendermos, buscarmos uma frase do Cristo, nós devemos buscar uma interpretação lógica de quem disse isso. Se você chegar para mim e dizer assim, ó, lá na frente do Centro Espírita estava tendo uma feira lá e essa feira estava atrapalhando a entrada das pessoas, aí o Valteir foi lá e chutou, aí eu digo, sim, aconteceu. Por quê? Porque eu conheço a personalidade do indivíduo. Eu sei que ele não... Agora Jesus, meus irmãos, Jesus, um homem que só pregou o sentimento de amor, de bondade, tudo de Jesus exemplificava. Vocês sabem qual foi? As maiores passagens de Jesus, e todos os ensinamentos, ele só nos pedia uma coisa: ama e perdoa. Ama, perdoa, ama, perdoa. Aí daí de repente Jesus muda e diz, não, eu não aceito isso aqui, e sai chutando, quebrando, saltando todo mundo. Isso não vai com a personalidade de Jesus. Então, quando nós buscarmos os entendimentos, nós devemos buscar assim, será se está certo isso? Então, o hebraico, o aramaico, que eram as línguas predominantes na época, eles eram línguas muito pobres. Para vocês terem uma ideia, uma palavra no aramaico, ela serve para 20, 30 distorções. Então, é isso que nós temos que entender, o que o Cristo realmente quis dizer. Jesus só pregou sentimento de bondade, sentimento de amor. Em todos os seus ensinamentos, eles traziam para nós um exemplo do bem, o exemplo da tolerância, o exemplo do perdão, mas, sobretudo, da transformação do indivíduo. Dia desses, eu participei de um culto ecumênico e tinha várias pessoas, tinha um padre, tinham vários pastores e tinha eu lá como espírita. E a senhora, na hora de apresentar todo mundo, eles apresentaram pelos títulos, né? Padre fulano de tal, pastor fulano de tal. Quando chegou a minha vez, ela não sabia o que dizer. Ela ficou... Porque aqui nós não temos títulos, denominações. Aqui nós não temos chefias. Nós só temos grupos e nós temos presidente, porque a lei civil exige que nós temos, para ser um grupo constituído, nós devemos ter uma diretoria. Então, quando ela chamou o padre, quando ela chamou o pastor, aí ela ficou assim, querendo, não sabia como me chamar. Aí ela usou do último das sugestões. Ela disse assim, vou chamar um doutor em espiritismo. Doutor em espiritismo. Aí eu fui lá, pois é, aí eu fui lá e publicamente eu consertei ela, porque eu não poderia sair dali com um título que, além de não ter,
eu acho, né, que ela quis enaltecer uma coisa que eu não sou. Eu digo, olha, eu não sou doutor em espiritismo, eu estou aqui como representante do movimento espírita, representando que aqui tem pessoas que podem ser simpatizantes da doutrina espírita, eu estou aqui para representar aquelas pessoas que são espíritas. Então, eles têm essa dificuldade. Quem é aqui? Aqui não é o pastor, aqui não é o padre. Então, quem é que prega aqui? A doutrina espírita ela é tão simples que ela não criou nenhum cargo para enaltecer o homem. Quem é que faz os estudos aqui, as palestras? Eu não gosto de chamar palestra, que eu acho assim muito forte, né? Quem é que faz os estudos aqui? São nós, os leigos. Uma vez sou eu, uma vez vem Valteir, outras vezes vem Arlete, outra vez vem Inês, e já vem... Não tem um chefe aqui. Nós não temos um chefe. O único chefe que nós temos é um presidente constituído, porque as leis obrigam que a casa tenha uma diretoria. Então, eu estou falando isso para chegar lá na Figueira, né? E vou ler um pouco aqui. Eu trouxe vários autores para que nós entendamos o que o Cristo quis dizer. Em Tiago, no capítulo 19, ele diz o seguinte, preste atenção como foi interessante que diz Tiago. Ele diz assim: assim também, meus irmãos, a fé, se não tiver obras, é morta. Se não tiver obra, é morta. Por que que ele fez isso aqui? Que ele fez quando, lá na Bíblia, diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Será se Jesus amaldiçoou mesmo? Ninguém tinha tanto magnetismo, tantos fluidos, como Jesus para restaurar aquela mangueira, e ele foi amaldiçoar. Aí as interpretações, cada um justifica de uma forma, diz, não, mas Jesus amaldiçoou mesmo. Aí outra, meus irmãos, eu acho que na época como hoje, na época não era época de figo, porque vocês sabem que as plantas, né, frutíferas, elas têm suas estações. Elas têm suas estações. Tem época que você vê manga, quando eu falo em manga, eu volto aí e já lembro, manga com farinha seca, que ele comia muito lá na... Então, tem época que tem muita manga. Tem época que você procura manga, o preço está lá em cima. Porque não é época. As frutas têm as estações. Então, quando Jesus olhou para aquilo lá, ele deu talvez um exemplo, né? Nós não vamos comer porque não é época de... Não foi que ele amaldiçoasse. Quem foi que disse isso? Jesus. Vocês acham que Jesus andava amaldiçoando as pessoas, as coisas, os lugares? É nesse contexto que nós temos que buscar. Tudo, Jesus trouxe para nós o exemplo da transformação. Sim, aí eu comecei a contar aqui e não terminei. E a pessoa que estava lá nesse culto ecumênico me fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, o que é que te faz? O que é que te faz espírita? Porque eu vejo a doutrina espírita assim, muito discriminada, e você veio aqui praticamente sozinho, eu não estou vendo nenhum espírita aqui, e católico evangélico, e hoje eu vejo que os evangélicos estão, a predominância de evangélico hoje é maior do que os católicos. Prestem bem atenção nisso. E eu vejo você sozinho. Por que que você não trouxe lá o pessoal do Centro Espírita? Eu digo, não, porque eu acho que o valor dos ensinamentos
não são valores específicos. A doutrina espírita não tem ensinamento apenas para os espíritos. O que me faz ser espírita, e graças a Deus eu digo que eu sou desde criança, é a transformação moral do indivíduo. Transformação moral do indivíduo. Isso assim foi o que Kardec mais utilizou dentro dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo segue a Bíblia. Muita gente diz, a doutrina espírita não segue. Segue sim, meus irmãos. Segue sim, nós conceituamos os nossos ensinamentos dentro do que vem da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que não foi criado pelos católicos, pelos evangélicos. A Bíblia, bem antes de Jesus, eles já estavam catalogando através dos ensinamentos e fazendo aquilo que hoje nós chamamos de Bíblia. E a Bíblia traz, meus irmãos, dentro dos ensinamentos, o que Kardec fez? Kardec tirou aquilo que é histórico. Ele tirou a história de um povo, porque não tinha necessidade. Ele trouxe apenas da Bíblia aquilo que realmente fosse transformar moralmente o indivíduo. Está lá. Faz ao teu próximo aquilo que tu gostarias de receber. Não julgueis. Todos isso são os ensinamentos do Cristo que nós vivenciamos e nós estamos no nosso dia a dia procurando entender e compreender. A nossa, eu digo nossa, busca dentro dos ensinamentos espíritas é a nossa transformação moral. A nossa transformação moral. Opa, eu fui errado e eu errei muito. Podemos dizer assim, sim, eu errei, mas agora eu não errarei mais. O meu sentimento não permite mais que eu erre, depois que eu aprendi, principalmente aquilo que nós aprendemos, as leis naturais do universo, as leis de causa e efeito, a lei de ação e reação. É isso que nós vivemos, desse ciclo da transformação moral do indivíduo. Mas lá no centro espírita aquele bicho não valia nada e agora já está ali, meu caso, né? E já está ali pregando, falando do Cristo. Mas vocês precisam entender a minha transformação para chegar até aqui hoje. Como foi difícil e como é difícil. Você não cair nas tentações. Você não cair nas provocações. É isso que transforma o homem e o indivíduo. Nós espíritas. Quantas vezes a gente cai e tem a coragem de se levantar e tentar novamente, né? Isso, com certeza. Inclusive, eu faço umas publicações na internet, e faz tempo que eu fazia essas publicações. Aí um dia o presidente da casa aqui, que era o Roberto na época, ele chegou para mim e disse, olha, eu leio sempre tuas publicações lá na tua página social, por que tu não passa isso para a página do Centro Espírita? E eu disse assim, se você permitir, né? A alta autoridade do centro permitir, eu farei isso. Aí eu passei a publicar. Meus irmãos, foi uma coisa assim maravilhosa. Coisas assim que as pessoas ligam de outros estados para mim, fazem e-mail, perguntam que dia eu vou publicar sobre isso. E os assuntos não sou eu, é que as pessoas provocam que eu faça. E um dia eu falei de um assunto assim bastante interessante. Eu falei da traição conjugal. Vocês acreditam que foi o assunto que mais teve repercussão?
sabe, aquele que você cola e manda para outra pessoa, bateu todos os recordes, porque eu tenho a curiosidade de olhar quantas pessoas entraram, quantas pessoas observaram, quantas pessoas leram, de que país leu. Eu sempre faço isso assim para ajudar no meu ego. E quando eu falei da traição conjugal, bateu todos os recordes, sobretudo da transcrição. Então eu vejo, meus irmãos, por aí, que ainda estamos longe de ser esse espírito que vai entender a figueira aqui. Nós ainda vivemos em situações carnal que não nos permite entender o que realmente disse o Cristo. Façamos e sejamos essa transformação moral que o Cristo pediu. Faz ao ti aquilo que, ou faz ao teu próximo aquilo que tu gostarias de receber. É isso que a doutrina espírita traz. Nós temos que entender, meus irmãos, que o espírito é eterno. Nós só temos um espírito. Por isso que lá na Bíblia diz, nós só temos uma vida. Sim, o espírito só tem uma vida. Mas a busca incessante da sua recuperação, da sua transformação, da sua elevação, faz que ele venha aqui na Terra várias vezes. Várias, inúmeras vezes nós já estivemos aqui na Terra. E ainda não aprendemos a amar, ainda não aprendemos a ser fiel, ainda não aprendemos a ser correto, porque nós só somos corretos quando nós estamos na nossa igreja. A partir do momento que eu saio da minha igreja, qualquer coisinha eu já esqueço que eu aprendi lá, que o pastor, que o padre, que o doutor em espiritismo falou. Eu esqueço. E quando nós formos tentados, nós temos que aprender o que o Cristo diz. Opa, meu irmão, não posso. Quando eu ferir o ensinamento do Cristo, eu estou ferindo não só a mim, eu estou ferindo a minha família, eu estou ferindo aos meus filhos que estão lá em casa me esperando. Muitas vezes pelo um prazer momentâneo, pelo um gozo momentâneo de alguma coisa. E é essa transformação que Kardec trouxe para nós. A mudança do homem. Temos que aprender a mudar. Temos que deixar os caminhos fáceis. Temos que buscar a nossa transformação e a nossa elevação moral. Tá certo? Vamos lá. Alguns textos aqui de alguns autores, eu gosto de pesquisar muito, eu adoro pesquisar, e teve alguns autores que falaram sobre isso. E eu trouxe para vocês, eu trouxe até a referência. No livro Fonte Viva, um livro muito interessante, Emmanuel diz o seguinte, olha como ele diz aqui algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a figueira seca, no qual Jesus simbolizou, através dos seus ensinamentos, são aquelas pessoas que apenas aparentam o bem. Apenas aparentam o bem. Oh, rapaz, esqueci de novo. Esse negócio de tecnologia é bom, mas eu gosto de andar muito assim, porque também é uma maneira de me distrair. Será que nós já praticamos o bem que ele falou aqui? Será se já todo aquele bem que o Cristo pregou? Será se a nossa transformação já chega a ser considerado esse indivíduo do bem? Aquele indivíduo que recusa as coisas fáceis, aquele indivíduo que não permite mais
sair daquilo que é o certo, o que é o errado. O que é o certo, o que é o errado? São aquilo que estão lá nas leis de Deus e, sobretudo, aqueles que estão aqui nas leis dos homens. As leis dos homens são feitas para ser cumpridas. Ah, mas eu não gosto disso, eu não permito isso. Mas ainda somos tão imperfeitos que nós precisamos ainda das leis dos homens para cumprir alguma coisa. Quando nós estivermos no mundo, numa constelação, e isso não vai acontecer, né? Se vocês chegarem primeiro do que eu, pode ter certeza que isso vai acontecer. Quando nós chegarmos naquela plenitude espiritual, nós não vamos mais precisar de cumprir as leis dos homens. Nós não vamos mais precisar viver determinado jugo dos homens que ainda somos submetidos, porque nós não precisamos mais. Tem tanta coisa dentro da doutrina espírita que eu até não comento, porque diz assim, não, parece fantasia. Mas tem alguns planos espirituais lá, que a questão, por exemplo, dessa casa física, não tem mais necessidade. Não tem mais. Os espíritos vão e levam, né, num processo de plasmar, ectoplasma, eles levam sua casa para onde quiserem ir. Nós costumávamos dizer isso quando eu era criança, dizia assim, os ciganos ficam para lá, para cá, para lá e para cá. No plano espiritual também é assim. Os espíritos vão para onde eles desejam estar, ficar, onde eles se sintam em paz. Mas nós não temos ainda essa condição moral e espiritual de fazer isso. Mas já fazem alguns outros espíritos. Quando nós saímos daqui, da terra, nós vamos, talvez, muitos de nós, já vão para um lugarzinho melhor. Olha, você nasceu lá no Maranhão, Imperatriz, né, aquela terra de 40 graus. Aqui ainda é bom. Imagine lá em regiões do Oriente Médio, da Arábia Saudita, que dá 60, 65 graus, fácil. E as mulheres ainda são obrigadas a usar aqueles trajes preto horríveis. Mas o indivíduo, o espírito se adaptou àquilo. E nós com 40 graus aqui, 35 já achamos, né? Aí diz assim, não, mas da próxima você não vai mais nascer lá no Maranhão. Eu vou botar para você, você vai nascer num lugar mais frio, mais tranquilo. Aí você nasce no Piauí, né? Aí, por quê? Porque ainda somos espíritos, meus irmãos, em busca da nossa transformação moral. E só galgaremos e alcançaremos a plenitude espiritual quando nós nos despojarmos de todo sentimento de orgulho, de vaidade, quando realmente a nossa transformação fizer no nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro do nosso meio social. Aí as pessoas olharem para você e dizer assim, fulano mudou muito, quem era esse fulano e hoje? Porque é um processo contínuo de crescimento que nós estamos vivendo, para chegarmos até onde nós queremos. Então, quando ele diz lá da questão, né, que aparenta as pessoas de bem, significa que nós não enganamos as leis de Deus. Nós não enganamos. Ninguém sai das leis naturais do universo. Quando eu, daqui 100, 200 anos, estiver em um outro processo de evolução, esse sofrimento daqui 100 anos que eu vou passar, talvez eu não lembre que ali foi algo que eu saí das leis de Deus, das leis naturais do universo. Somos todos filhos de Deus. E como filho de Deus,
todos nós temos a mesma destinação, a felicidade plena no nosso futuro. Mas essa felicidade plena no nosso futuro, ela vai depender do que eu plantar aqui para colher depois. A natureza não dá saltos, né? Isso é uma frase espírita muito conhecida. E é verdade, meus irmãos. Ninguém sai ali de uma coisa para outra se ele não passar aos longos das suas vidas um trabalho contínuo de transformação para chegar àquilo ali. Ah, mas eu sou um bom filho, podemos dizer assim. Ontem, no dia das mães, né, mandei flores para minha mãe, fui almoçar com a mamãe. Sim, mas você ainda precisa ser um bom filho, você precisa ser um bom esposo. Você precisa ser um bom companheiro de trabalho. Você ainda precisa ser uma pessoa leal aos seus princípios religiosos. Então, isso é um processo contínuo de transformação do indivíduo. Contínuo. Quando eu entender que a minha transformação moral, a minha transformação como indivíduo, vai me levar a ser um cidadão de bem. Um cidadão de bem. Aí sim, eu vou entender que a figueira seca que Jesus falou ali é um processo contínuo. Como Jesus diz, amaldiçoou a figueira. Olha, Jesus até pode dizer, eu cheguei para comer, hoje ia comer um figo, né? Naquele tempo não tinha supermercado que o cara comprava. E chegou lá, não tinha figo. Aí Jesus disse, pois eu vou amaldiçoar aqui para tu não der mais, porque ele não matou a fome de Jesus. Veja como é interessante. Vamos aprofundar o nosso conhecimento, a nossa perspectiva de conhecimento para entender os ensinamentos. Porque lá na Bíblia diz isso. Sim, na Bíblia diz isso, mas será se Jesus falou isso mesmo? Será se Jesus amaldiçoou? Por exemplo, uma passagem do Evangelho até hoje polemizada. Jesus estava lá na casa de Pedro, quando alguém chegou e disse, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Por que Jesus falou isso? Aí você diz, já vi muita gente dizer isso. Próprio Jesus renegou a família dele, por que eu não posso deixar esses para lá? Já vi muita gente dizer, Jesus renegou. Meus irmãos, quando Jesus diz, quem é minha família? Porque Jesus, o amor dele era universal. Ele amava todos indistintamente. Ele não amava como nós nos amamos consanguineamente. Né? Isso aqui é sangue do meu sangue. Isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe. Jesus não tinha mais, o amor de Jesus transcendia. Ele amava a mãe dele igual ele amava uma pessoa da rua que ele nem conhecia. São sentimentos. Então, quando você dizer, mas na Bíblia diz isso, vamos lá buscar uma interpretação. Vamos realmente, será isso? Transforme, meus irmãos. Transforme para ser o homem de bem. Porque quando você se transformar, a sua transformação vai lhe elevar em outro patamar. Você vai sair daquele espírito que ainda é grosseiro para um espírito que vai ter entendimento e compreensão das leis naturais do universo. Ninguém foge das leis de Deus. Isso. Perfeito. Perfeito. E vamos, o doutor Vilas é a voz da sabedoria, né? Temos que deixar ele falar mesmo que ele entende
é uma pessoa que já vivencia sua vida toda, os ensinamentos. Vamos lá. Emmanuel diz o seguinte: é também, eu vou ler o texto, eu não gosto de ler muito texto, porque eu gosto de tirar da cabeça mesmo, mas às vezes você precisa de subsídios. É também símbolo de todas as pessoas, olha a figueira seca que ele está falando, Emmanuel está falando aqui. É também símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Quem é que é útil? Quem é que... Eu vou fazer uma pergunta que não precisa levantar o dedo para se identificar. Mas quem é aqui que não é mais egoísta? Quem é? Todos ainda somos egoístas. Quando eu falei da família, eu falei de que Jesus não tinha mais essa consanguinidade familiar que nós temos. Vá fazer alguma coisa de mal contra o meu filho, contra a minha filha. Vá falar mal do meu irmão. Aí você, olha, entre vocês, aquele irmão não presta, não vale nada. Mas você não quer ver ninguém falando mal dele. Porque ali ainda tem o sentimento de defender a consanguinidade. Não é nem a fraternidade. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um parente que eu nem falo com ele. Mas se eu chegar lá na rua e alguém estiver falando mal dele, eu vou defender ele. E é isso que nós temos que entender quando ele quis dizer assim. E ele diz mais o seguinte, ó: todas as pessoas que podem ser úteis e não são. De todos os sistemas vazios, o que falta em a maioria das vezes para o homem é a verdadeira fé. A verdadeira fé. O que me leva a entender a verdadeira fé? Os ensinamentos que eu aprendi até hoje dentro daquilo que o Cristo falou. Nós só vamos chegar na plenitude do amor, da fraternidade, se nós absorvermos o que o Cristo falou e passar por em prática no nosso dia a dia. Não tem outra saída. Jesus tem uma frase assim bastante interessante que eu gosto dela muitíssimo. Aquele que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu até achava isso muito pretensioso assim, porque como eu gosto muito de estatística, eu fui lá, menos de 1/3 da humanidade é cristã. Menos de 1/3. Então quer dizer, só vai entrar lá no reino dos céus se eu me tornar cristão? 1/3 da humanidade nunca ouviu falar em Jesus Cristo. Nunca ouviu falar em Jesus Cristo. Vá lá nos ricões da África. Pergunte quem é Jesus. Vá lá naqueles países do Oriente Médio e pergunte quem é Jesus. E você vai apanhar. Eu vou até contar um caso e eu como pesquisador, eu gosto muito de fazer pesquisa, tudo. Foi por isso que eu me formei em História. E tem lá um professor universitário que ele foi dar uma aula em Riad, na Arábia Saudita. E ele começou a dar a aula dele, e ele falando de missionários que vieram aqui na Terra. E ele falou de Jesus. Ele falou como Jesus. Chegou nas autoridades
da Arábia Saudita, e ele pegou 10 chibatadas em praça pública porque mencionou o nome de Jesus. Está lá, procurem isso que vocês verem. Então, se Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele, se 1/3 da humanidade nunca ouviu falar em Jesus, que 2/3 da humanidade não são cristãos, e aí? Aí você, chega ele sorrir, porque ele diz assim, pois eu já sou cristão, já estou na frente. Mas é muito egoísmo da nossa parte, meu irmão. Quando ele fala exatamente isso, ele quer dizer que não é apenas pelas palavras que nós vamos chegar a Deus, apenas do que o Cristo falou, não. E isso é muito comum. Tem pessoas que não acreditam em nada e não têm religião nenhuma e têm uma conduta melhor do que aquele que se diz cristão. É o que eu vou viver no meu sentimento, no meu dia a dia, que vai me levar a Deus. Não é aquilo que eu tenha que ser cristão para me chegar a Deus. Mas se meus valores são valores morais que condiz com o que diz o cristianismo, eu não tenho por que ser cristão, por que ser espírita. Então, meus irmãos, quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo que temos que absolver aquilo que vem no princípio da transformação do indivíduo, da transformação moral, para que nós entendamos isso. Aí sim, eu vou ser aquele cidadão de bem, mesmo sendo um ateu, né? Mesmo sendo... vocês sabem que o cristianismo anda longe de ser a maior religião do mundo. E aqueles que nunca ouviram, vocês já ouviram falar no islamismo, eles abominam o nome de Jesus como nós abominamos o nome do diabo. Eles não permitem nada. Para eles, Jesus é apenas mais um. Não, Jesus é apenas mais um dos profetas. E já para nós cristãos, o que é Jesus? O indivíduo que veio trazer para nós a nossa transformação moral. O indivíduo que veio trazer para nós a transformação que nos atingiremos o ápice do céu. Então, meus irmãos, é seguindo o caminho do Cristo. Não é preciso você estar todo dia dentro da igreja, não é preciso você estar todo dia no centro espírita. Mas é preciso que sua condução seja na moral daquilo que o Cristo pregou. Quando você for tentado em alguma coisa, você não pode pensar assim, porque eu tô precisando disso, porque a carne é fraca, né? Aí isso não justifica, meus irmãos. Não justifica de dizer que você errou porque você foi tentado, porque a carne foi fraca, porque você foi seduzido, ou porque você foi ganancioso. Eu estava precisando daquele dinheirinho ali, então não justifica, meu irmão. O que justifica é a nossa transformação moral. Opa! Mas como é que eu vou? Use o Cristo como parâmetro. Quando alguém vir lhe tentar, você diz assim, mas se fosse Jesus, será como ele agiria aqui nesse momento? Como é que Jesus agiria? Por isso, meus irmãos, que quando veio os ensinamentos da parábola, Jesus trouxe a parábola um processo de figuração para aqueles pobres pescadores, aqueles pobres agricultores entendessem. E ele trazia sempre os ensinamentos como ensinamento de transformação de cunho moral, de elevação moral do indivíduo. Quando ele falou da figueira seca, porque a figueira é seca, Jesus deu como... porque lá na Bíblia diz uma coisa muito interessante. Veja como é interessante. Que quando Jesus se dirigiu para a figueira, lá diz na Bíblia,
a figueira estava toda pelada, não tinha uma folha. Significa o quê? Que não era estação de figo, meu irmão. Então aí Jesus chegou lá, não encontrei, então amaldiçoou. Negativo, vamos entender pelo sentimento. Porque aqui, aqui na Terra nós temos nossas estações. Tem época que é uma estação para isso, boa, de manga. Tem outra que é a estação de morango. Lá no sul tem uma outra época que dá essas situações em que nós vivemos essa transformação de estações de tempo. Então, lá naquela época, que era uma região, ainda hoje é uma cidade, é uma região muito árida, muito seca. Muito seca. E Jesus estava naquela época, porque Jesus tinha um magnetismo tão forte, que se Jesus quisesse, ele poderia fazer aquela árvore frutificar o figo naquele momento. Teria ou não teria condições? Vocês lembram do pão, do peixe? Que Jesus chegou lá e começou a multidão crescer e crescer. Aí Pedro correu e disse: Senhor, nós não temos alimento para dar para esse monte de gente. E Jesus disse: calma. Criou um mecanismo fluídico que todo mundo se sentiu alimentado e satisfeito. Então por que ele não faria isso com a árvore? Então quando você ver alguém dizer, porque Jesus fez isso, Jesus falou isso aqui, vamos buscar pelo sentimento. Será se Jesus faria isso mesmo? Será se Jesus renegou sua mãe, seus irmãos? Essa semana, sobre o Dia das Mães, eu peguei, não é minha, são ideias que nós, na época da faculdade, nós chamávamos isso de compilação. O que é uma compilação? É você pegar vários textos de vários autores e transformar em um só. Voltei e falou aquilo, né? Então interessante, traz para cá. Mas a Arlete falou isso aqui, pois traz para cá. E dali você formar um texto. Chama-se compilação, na linguagem literária. E uma das passagens do Evangelho, que até hoje as pessoas não têm explicação, é que Jesus não foi concebido num ato sexual. Como se o sexo fosse pecado. Como se o sexo fosse pecado. E não é verdade. Já pensou um homem como José, um homem extremamente rude, analfabeto, vir alguém dizer que a mulher dele está grávida? Como é que ele ia se dirigir? Aí, não, mas aí foi o Espírito Santo que veio lá e falou. Então são essas situações, meus irmãos, que a doutrina espírita não aceita. Não tem lógica. O que o indivíduo ser concebido pelo ato sexual, qual é o pecado que tem nisso? Se todos nós viemos para crescer e multiplicar e procriar. Se eu chegasse para mulher, para Maria e dizer, olha, tu vai casar com essa mulher, mas ela está grávida. Aí ele ia o quê? Ele ia ficar com raiva. E ele aceitou naquela situação, porque ali foi um processo de fecundação natural. Nós espíritas não acreditamos. Mas é porque ele veio de uma virgem, foi concebida pela virgem. E qual é o erro, qual é o pecado de ter uma relação sexual de um companheiro e de uma companheira, meu irmão? Então, é por isso que eu chamo vocês. Vamos entender o que falou o Cristo. Vamos entender da figueira seca. Quando qualquer dúvida que você tiver, vamos pesquisar, vamos ver.
primeira coisa que nós temos que entender é da personalidade do Cristo. Será se o Cristo faria isso? Será se o Cristo açoitaria as pessoas? Será se o Cristo recusaria receber seu pai e sua mãe? Desse jeito da figueira. Então, quem lê o texto da figueira, vê lá que ele diz que era uma época que a figueira estava seca, porque toda a árvore estava seca, porque não era época. Sejamos, meus irmãos, para encerrar, sejamos essa figueira que brota em nós, dentro do nosso sentimento, a nossa transformação moral, a transformação de um bom cristão. Nós, e os Espíritos dizem isso muito afirmativo, nós só somos errados até o dia que nós quisermos. Até o dia que nós quisermos, mas é porque não caia nas tentações. Contente-se viver com pouco, contente viver com o seu suor, porque o processo da consciência vai lhe pesar. E no futuro que você pensava que ia chegar no céu, você vai chegar aonde? Em um lugar de dor e sofrimento. Então, contentamos no que nós somos, no que vivemos, no que queremos. Vamos viver verdadeiramente dentro da nossa condução e da nossa conduta moral aquilo que pregou ao Cristo. Ama, serve. Faz ao teu irmão, ao teu próximo aquilo que tu gostarias de receber. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Agradeço a casa, ao diretor Laércio pelo convite. Fazia tanto tempo que eu achava que ele estava me excluindo. Muito obrigado, pessoal. Esse meninozinho aqui que veio de Barra do Corda aqui é um perigo. Então vamos primeiro agradecer o Cleto, né? E lembrar, Cleto, que na realidade Emmanuel foi muito sábio, né? Mostrar que a figueira seca é o símbolo das pessoas realmente que pode ter oportunidade de fazer o bem e não fazem, né? Então, nós vamos, a partir da prece, que vai ser feita pela nossa companheira Inês, em seguida nós vamos ter o passe. Quero acreditar que todos ou quase todos conhecem realmente como funciona o passe, que é a transmissão de energias. São os passistas que vão impor as mãos, fazer uma prece, buscar entrar em sintonia com a espiritualidade maior, pedir a Jesus para que abençoe aquela pessoa, aquelas pessoas que ali estão, e consequentemente, dentro do merecimento e da necessidade de cada um, será assistido. Nós não somos nós que vamos fazer nenhum milagre nem transformação. Apenas são pessoas de bons sentimentos que vão estar lá suplicando a misericórdia de Deus em benefício daqueles que lá estão. Certo? Então, Inês vai fazer essa parte de agradecimento e gostaria que os médios já se posicionassem para nós irmos à cabine de passe. Irmãos e irmãs, nesse momento em que nos colocamos na situação de gratidão pelos ensinamentos da noite, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e, como eternos pedintes que somos, rogar a Ele que abençoe todos os presentes, encarnados e desencarnados, que possa Ele abençoar os nossos anjos guardiães, que nos influenciam, que nos protegem, que nos cuidam e que estão à nossa disposição para nos ajudar na transformação moral que o Cleto nos falou hoje, que possa
o amor de Jesus presente em todos os momentos das nossas vidas, nos conduzir para um caminhar mais voltado para os ensinamentos dele, para um caminhar mais direcionado para nos transformarmos em verdadeiros homens e mulheres de bem, que possamos honrar os nossos compromissos, honrar a nossa família e nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, espíritos que progridem, que evoluem. E, como o estudo do Evangelho nos deixou claro, não se faz isso num passe de mágica, mas através do exercício diário da mudança, através do exercício diário do fazer. Falar é mais fácil do que fazer. Então, precisamos ouvir a palavra do Cristo, entendê-la e colocá-la em prática. Fazer com que os nossos ouvidos sejam o alicerce para o nosso fazer diário. Senhor Jesus, muito obrigada, porque nos possibilitou os conhecimentos da doutrina espírita, que traz para nós toda uma facilidade para te conhecermos e para reconhecermos no Espiritismo, na doutrina espírita, o teu ensinamento. Que a tua paz, a tua bênção e o teu amor fraterno e eterno seja conosco agora e sempre. Que assim seja.